Hoje, segunda-feira, é dia de falar de Lajeadense. A gente vai entender como é que vai ser a semana do Alviazul, o que o Lajeadense vai estar fazendo para se preparar, porque, olha, é um jogo decisivo, é a fase de mata-mata, e aí agora na semifinal, quem vencer depois dos 180 minutos, jogo de ida e volta entre Lajeadense e Avenida, bom, aí o time está de volta à elite do futebol gaúcho. Tudo isso e muito mais, obviamente a gente vai falar de Alaf, de Dia do Desafio e outros assuntos nessa edição que está começando agora. Em 30 segundos está no ar, mais um Tá em Jogo. Tá, e começamos mais uma edição do Tá em Jogo na segunda-feira, dia de falar de Lajeadense, como eu comentei na abertura do programa, é dia de passar limpo toda essa temporada, até porque o jogo que temos essa semana, que a gente vai explicar, né, foi adiado em função do clima e da chuva, é decisivo, porque é o primeiro jogo dessa semifinal decisiva para Lajeadense, para a Avenida. Daqui a pouco eu vou falar com o Thiago sobre essa questão de quem é que segura o periquito, né? Quem é que segura a Avenida, daqui a pouco ele vai comentar. Na câmera aberta, tu já vai ver os nossos convidados essa noite, meu querido Thiagão e também meu amigo Thales Cabeceira. A gente vai falar sobre o Alviazul, vai falar também sobre a Alaf, que aliás tem 2 jogos essa semana, né? Vai enfrentar uma partida que também foi adiada em função da chuva. Aí muitos perguntavam, mas a Alaf não vai jogar, tá chovendo? Que isso, não é quadra, não é campo, mas é que é em função que a quadra também estava muito úmida lá em Sobradinho. Então o jogo contra a AES de Sobradinho vai ser nessa quarta-feira, fora de casa. O jogo também é importante, porque é início de temporada para a Alaf, Liga Gaúcha de Futsal, só que como veio a primeira arrancada, digamos assim, primeiros 3 pontos vieram num jogo contra uma equipe de uma expressão, digamos, parecida de estrutura, com a Alaf e tal, que não são os grandes da liga, como a gente comenta, vieram os 3 pontos contra a ZIF aqui no Complexo Esportivo. Vencer a primeira fora de casa também vai ser importante para a equipe do técnico Bela. A gente vai falar sobre a Alaf, vai comentar um pouco também sobre Dia do Desafio, que está envolvido muita questão, né, do corpo. Eu sei que o Thiagão já está preparando uns polichinelos para quarta-feira aqui na TV Univates. Vai ter muita informação na segunda-feira, vou começar dando as boas-vindas. Antes do Thiago, né, que já é da casa, Thales, seja bem-vindo, cara. Que bom que tu tá aqui de novo e que bom que tu tá num momento que eu já vou te ser bem direto. Quando tu veio em outras edições, tu achou que nesse momento, óbvio que tu acredita no grupo, mas tu achou que o Lajeadense, depois daquele início de temporada, ia chegar agora como um dos francos favoritos a voltar para a elite do futebol gaúcho? Seja bem-vindo ao Tá em Jogo. Boa noite, Marcos. Boa noite aos telespectadores. Para te ser bem sincero, eu sonhava com isso, com esse momento, né? Até uma conversa durante essa semana com os atletas, eu disse para ele que eu esperava esse momento há 1 ano, esse momento de decisão, né? Depois que a gente foi rebaixado lá em Erechim contra a equipe do Ipiranga, o filme que passava na minha cabeça é que em 2017 nós estaríamos decidindo a vaga pro acesso. E graças a Deus isso aconteceu, né? Com o esforço de muita gente, tem muita gente envolvida nisso tudo. Nós vivemos um início de campeonato difícil, né? Demoramos a engrenar, mas aos pouquinhos as coisas foram funcionando, né? O trabalho foi aparecendo porque tinha muito trabalho, a comissão técnica trabalhou bastante, os jogadores estavam muito envolvidos e comprometidos. E felizmente, acho que no momento mais importante da competição, as coisas começaram a acontecer para o nosso lado. E chegamos aí num momento decisivo, importante e posso dizer muito confiante. Bom, como ele já comentou, o Thales, acho que a palavra que resume talvez esse time do Lajeadense é comprometimento, né? Eu quero falar sobre isso daqui a pouco com o Thales, até porque ele disse, né? Depois daquele filme trágico lá contra o Ipiranga de Erechim, a gente sabe que isso é o que não existia naquele momento no grupo. Já foi debatido, falado pela imprensa, criticado pela própria direção do Lajeadense, pelos próprios atletas que tinham consciência do que aconteceu no ano passado. A gente vai passar limpo toda essa história do Alviazul. Seja bem-vindo, Thiago. Que bom também que tu tá de volta aí, tá em jogo numa outra segunda-feira, né? Agora tá toda segunda-feira aqui, né? Virou a casa dele. Mas enfim, Thiagão, seja bem-vindo. Até porque na última segunda-feira tu tava bem acompanhado do teu prof, né? Tava aqui o Chemin, né? Um mestre, né? Bom, prazer de novo fazer parte do Tá em Jogo. E até é engraçado comentar agora no início já, porque hoje eu vim de branco, né? Vim de Dúlios.
Mas de branco porque a gente falou em dragão branco na edição passada, né? É verdade, ele deve Então estar tem toda uma questão de assimilar Tu isso. deve estar o dia inteiro né? pensando nessa piada, né? Foi boa, não? Só pro Thales também entender, né? Que na verdade a gente fez uma homenagem aqui pro Thiago, né? Que agora ele tá fazendo Muay Thai e vai ser a nova revelação aí, com certeza, do Vale do Taquari. A gente botou algumas imagens dele fazendo uma certa mescla com o Jean-Claude Van Damme, né? Quando fez o Dragão Branco. Com certeza ele vai chegar nesse nível um dia. A gente acredita fortemente nisso, com certeza, Thiago. Mas tá muito bem vestido de Dúlios. A gente começa essa edição também te lembrando que, né, se tu perdeu alguma outra edição, quer rever, por exemplo, essa grande besteira que a gente fez com o Thiago, do Van Damme e do Dragão Branco, é só tu acessar youtube.com/TV Univates, lá estão todos os programas. Se tu quiser assistir, inclusive, outras partidas do Lajadense, as imagens dos jogos, tá aqui, ó, youtube.com/TV Univates, e tu ainda acompanha todas as nossas chamadas, né, Thiagão? Que beleza, né? Muita chamada, muita informação, matérias que são postadas no nosso facebook.com/TV Univates. A gente tá virando canal aberto, daqui a pouco eu dou sempre aquele recado esperto, mas, Thales, a gente falou de comprometimento. Cara, eu sei que tu é posso dizer, ex-atleta dos gramados? Pode. Não te ofende? Estou à vontade, capaz. Eu sei que tu é um cara novo, né? Eu sei que não, mas eu sou isso mesmo. Tá, o Thales é um cara muito identificado com o Lajadense. Como jogador, hoje ele não atua mais profissionalmente, bate as suas bolas ali, a gente sabe que ele faz uns golzinhos de vez em quando no Amador, a gente já conversou. Não, faz gol de vez em quando, a gente pega demais de arquivo. Mas o Thales, ele sabe muito bem da questão do comprometimento, né, Thales? Acho que tem lá tu, Serginho, Everton, o próprio Nilson, Sebem, tem tanta gente envolvida, fora as tias da cozinha, né? Jacaré, Ovo, tem uma galera lá dentro. O próprio treinador, agora o Bandeira, o grupo, mas talvez o comprometimento que se teve esse ano, mesmo não tendo um grande investimento, né? Um poder de colocar grandes nomes, e aí eu posso pegar o exemplo do Pelotas, que acabou de ser derrotado pelo Lajadense, e que tinha lá medalhões como, Daniel Carvalho, ex-seleção brasileira, né? Jogadores também importantes que passaram pelo futebol gaúcho, pelo futebol brasileiro, estão no Pelotas e não deram um retorno como o próprio Lajadense não deu o retorno esperado no ano passado. Esse ano o comprometimento é o diferente desse grupo, Thales? Eu não tenho dúvida, Marcos, não tenho dúvida. E comento isso entre os jogadores que eles merecem muito mais do que todos, eu acho. Por tudo aquilo que eles viveram no dia a dia. Esse ano no Lajadense nós fizemos tudo mais apertado, foi tudo mais justo, foi tudo ali contadinho, não teve excessos. Nós tivemos aí muitas dificuldades financeiras e os atletas entenderam esse momento do clube. Eu tenho 20 atletas morando no alojamento e nunca aconteceu isso no Lajadense desde quando eu estou aqui. Sempre era apartamentos. Claro, o clube viveu outro momento na primeira divisão, o investimento era outro, patrocínios eram outro, vinha uma verba da federação. Mas os atletas que vieram entenderam o momento que o clube vivia e eles viram a estrutura que o clube possui e falaram, puxa, esse clube não pode estar na segunda divisão, nós precisamos fazer algo diferente. Eu vi isso entre eles e veio jogadores muito comprometidos realmente. Os jogadores compraram a nossa ideia, vestiram a camisa do clube e há uma diferença muito grande do ano passado para esse ano, principalmente na questão do comprometimento da responsabilidade da imagem do clube. Nós não tivemos um problema com o atleta esse ano. Quando tu comenta a questão do atleta, é outra palavra que te chama a atenção nesse início do programa. Tenho certeza que o Thiago quer também te fazer perguntas, mas eu não posso deixar de falar isso. Ano passado, na linguagem do futebol, e aí quem gosta, quem vive, quem respira futebol, usa termos como é um grupo que deu liga, né? Que se fortaleceu, que mesmo sem ter esses medalhões, tá jogando de forma coesa, de forma entrosada. É um time que não tem um grande nome como treinador, que foi um cara daqui a pouco de primeira divisão, de outros lugares, mas que chegou como um grande nome, que passou por times muito rodados e que tem experiência e que deu certo no Lajadense. Mas mais do que isso, Thales, acho que quando tu usou agora a última palavra, que tu falou atletas, a gente não tem mais o boleiro, né? A gente não tem aquele peladeiro, porque a gente teve ano passado jogadores e jogadores. A gente tem jogadores que ano passado, por exemplo, que ficaram com o Paulo Henrique. A gente tem jogadores que acabaram ficando e que se comprometeram a essa nova ideologia de reformular o Lajadense, remodelar o clube. Mas ano passado eu digo como população de Lajado, problemas extra-campo, e todo mundo sabe disso. No futebol isso não tem mais espaço, né? Num futebol que se pensa profissionalmente, e aí eu vou usar o exemplo do Flávio Torres, que se machucou, né, Thiago, e esteve aqui conosco na segunda-feira após a lesão dele, que foi fora de casa contra
São Luís, pode ser? São Luís, exato. Se eu não me engano, São Luís. Eu não me lembro, ou foi o Panambi. Foi um jogo fora de casa que ele se machucou num domingo. E aí, numa cabeçada, numa tentativa, ele acabou caindo de mau jeito, se machucou e ficou fora um tempão, um jogador importantíssimo. E aí, no discurso dele, na conversa dele, na resenha dele, no negócio do futebol aqui conosco, tu já via o comprometimento do atleta. Um cara que estava parado, que estava sentindo dor, que estava aqui de muleta e que veio aqui explicar a situação do Lajadense. E aí eu via já no perfil dele, e que começou a jogar futebol mais tarde que não tinha base uma e tal. história diferente. Mas é um grupo diferente, né, Thales? Eu vou começar pelo Flávio Torres, que é de se elogiar a postura dele. O Flávio operou no dia 2 de maio, se não me engano. Em 15 dias ele estava pronto ele estava à disposição do Bandeira. E o Bandeira tinha uma dúvida de se levava o Flávio ou não levaria o Flávio. O Flávio operou no dia 2 e saiu mesmo do hospital no dia 2. E ele fez questão de ficar no alojamento do clube para se tratar mais rápido. Não, aqui eu vou ficar o dia inteiro aqui e vou fazer tratamento o tempo que for necessário. Ele fazia 3 turnos de tratamento. Então, em 15 dias, eu sei que é uma cirurgia mais simples, né? Que é menisco hoje, a artroscopia. Mas é um processo cirúrgico. A dedicação dele nesse processo de recuperação foi impressionante. Eu acho que foi uma das mais rápidas, né? E nós ficamos felizes porque hoje o Flávio está à disposição. Tanto que ele entrou no último jogo contra o Pelotas, foi importante. E nos treinamentos, a gente vê assim, a disposição, né? E o quanto esse atleta quer. E o Flávio é o espelho do grupo. Flávio, eu poderia citar outros nomes. O Basso passou um momento difícil de lesão. E a fratura que o Basso teve foi a mesma que o Gabriel Jesus teve. E eu me lembro que o Dr. Jamil falava, Thales, esse cara vai ter muita dificuldade. Esse cara vai sofrer, ele vai ter muita dor. Eu não sei se ele consegue jogar. E o Jamil também tem que exaltar assim, o Dr. Jamil, o Cris, que é o nosso fisioterapeuta, que foram fundamentais nesse processo da recuperação desses atletas. O Basso foi outro cara extremamente profissional, que se recuperou, ele voltou com muita dor e voltou num jogo importantíssimo que valia a classificação contra o Glória de Vacaria. Fez um grande jogo e dali... O último jogo da primeira fase, né? Foi o último jogo da classificatória. Nós precisávamos ganhar, o Glória era uma equipe forte, né? Até então vinha fazendo um campeonato muito bom. E a pressão de ter que vencer em casa, né? O último jogo para classificar e o Basso, mais uma vez, vindo de lesão, foi extremamente nesse processo também. Então, citando assim alguns jogadores que sofreram períodos difíceis de lesão, mas que estavam ali comprometidos. Eu gosto de lembrar também, e sempre cito no meio do grupo, o Maurinho. O Maurinho é um cara da cidade que sofreu com nós do ano passado, e para mim, o ano passado, o Maurinho foi um dos grandes daquele grupo, pelo comprometimento, porque é um cara da cidade que vestiu a camisa do clube e ele sofreu com nós. Ele jogou demais. Não, e ele sofreu com nós no ano passado, descenso, e quando nós o trouxemos de volta, ele, Thales, nós precisamos subir. O Maurinho teve problemas de lesão no início da temporada e perdeu um pouco de espaço no grupo, mas foi aquele cara que sempre esteve ali, ajudando, incentivando, pela experiência, né, por já ter vivido momentos importantes. O Maurinho foi um cara fundamental na crescente do grupo no momento importante. Depois lá em Pelotas, mesmo sem ritmo de jogo, fez um grande jogo em Pelotas e hoje também tem nos ajudado muito aí nesse grupo, né, que se fortaleceu durante a competição. O Bandeira é um dos grandes responsáveis por tudo isso, porque é um líder, né, os caras respeitam muito ele, os atletas compraram a ideia do Bandeira, ele consegue passar aquilo que realmente ele quer para os atletas e os atletas conseguem assimilar, né, da maneira dele, eles conseguem assimilar. Então, eu queria parabenizar, né, desde já, assim, essa comissão técnica, as pessoas que estão envolvidas, tem alguns diretores importantíssimos ali no clube, e que, enfim, são muitas pessoas envolvidas, nós não ganhamos nada ainda, mas temos vivido uma temporada muito diferente da que foi o ano passado, né, e só isso já vale, né, já nos dá um prazer de que a gente... de dever cumprido, assim, né? Que tem valido a pena o nosso trabalho. O Thiago tem pergunta pra ti, mas vamos fazer o seguinte, a gente vai pro intervalo que o nosso tempo tá estourado. Quando a gente voltar, o Thiago já entra perguntando pro Thales, até porque a gente também tem que falar de Alaf, a gente falou de lesão, tem Vini Escola fora da Alaf. Tem jogo quarta, tem jogo sábado. 2 jogos importantíssimos, um em casa e outro fora, mas isso depois do intervalo, não sai daí. Voltamos, segundo bloco do Tá em Jogo, aliás, antes do Thiago fazer a pergunta, Campeonato Municipal de Travesseiro, aliás, um dos maiores campeonatos municipais do estado, né? Vamos ter aí o grande representante da cidade, a Laranja Mecânica, buscando bicampeonato consecutivo, com o nosso Flecha Branca, Felipe Stefani, sempre buscando a artilharia da competição, iniciando quando? Mês que vem.
Mês que vem, então, informação chegando em primeira mão com o nosso querido assessor aí de travesseiro, também artilheiro do Municipal, se Deus quiser, esse ano. Vai fazer muitos gols, Lajadense, o Cebem, tá? Está todo mundo de olho já no moleque, né? Moleque, guri novo ainda. Enfim, voltamos ao segundo bloco do Tá em Jogo e todo mundo ligado no Campeonato Municipal de Travesseiro, a gente sempre traz todos os detalhes. Thiago, tu queria fazer pergunta pro Thales antes, né? O Thales falou muito em comprometimento em toda a trajetória do Lajadense pela divisão de acesso, né? A gente pode analisar, e bem como tu falou antes também, o Lajadense foi um time que foi crescendo, né? Foi dando liga ao decorrer da competição, né? Na primeira fase da classificatória, acabou não ganhando nenhuma fora, né? Mas na segunda fase, pelo contrário, já ganhou praticamente todos os jogos, empatou alguns e perdeu apenas um, né? Contra o São Luís. Te pergunto, assim, comprometimento fez parte da receita, mas o que mais aconteceu no decorrer do campeonato que fez o Lajadense crescer tanto? Thiago, eu acho que as contratações pontuais no momento importante da competição. Chegaram atletas que mudaram o perfil da nossa equipe. Nós tivemos muita dificuldade no início da competição porque alguns atletas se machucaram, né? O Bandeira tinha uma ideia de time e de repente teve que reformular no início do campeonato porque alguns atletas se machucaram, perdemos Bas, perdemos Luiz Felipe. O próprio Flávio Torres. O próprio Flávio Torres, enfim, foram chegando alguns atletas e outros que nós achávamos que dariam uma resposta um pouco diferente não conseguiram dar. Então, nós precisamos contratar um atleta rápido e nós buscávamos atletas de lado com características de velocidade. E quando a gente conseguiu contratar esses atletas, veio o Dudu e veio o Saldanha, que nós achamos assim, que foi dois caras fundamentais para o crescimento da nossa equipe. Porque nós tínhamos um setor defensivo muito bom, nós tínhamos volantes bons, dois laterais que encaixaram, mas nós achávamos que no ataque faltava velocidade, características de velocidade para mudar o jogo. Até os atletas entre si comentavam isso. Veio o Saldanha, veio o Dudu, veio o Gabriel também, que deu um toque de qualidade, o Marquinhos cresceu, o Ijuí cresceu, né? São atletas de meio campo que cresceram com a chegada desses atletas. Antes a gente só tinha o Maranhão. E a equipe cresceu, né? As características desses atletas, eu tenho certeza que favoreceram para a evolução do nosso time nesse momento que eu falo que foi crucial dentro da competição. Eu acho que o Thales é um cara extremamente consciente porque viveu o mundo da bola, né? Ele sabe muito bem que, às vezes, exaltar um determinado momento acaba, daqui a pouco, gerando um sentimento de frustração se não consegue uma classificação. Por isso que, no primeiro bloco, ele ainda comentou, apesar da gente estar, né, deduzindo que o Lajadense vai sair bem contra o Avenida, o jogo tem 90 minutos ali, né, decisivos, depois mais 90. Então, na verdade, não acabou ainda e a classificação passa por uma avenida muito forte, né? Uma avenida que deu liga praticamente desde o início do campeonato, que conseguiu derrotar o Esportivo de Bento jogando lá. O Esportivo tem grandes nomes, o próprio Zulu, né, um dos grandes artilheiros do Campeonato Gaúcho durante muito tempo, o cara que estava no Esportivo. E aí acabou perdendo lá 2-1, né, mas aquele gol foi fundamental da Avenida para fazer a vitória, 2-0, né, jogando em Santa Cruz. E agora veio o periquito, né? A pergunta que não posso deixar faltar pro Thiago, quem é que segura o periquito, Thiago? Quem segura o periquito, pô? Pô, pergunta... Complicada, né? Complicada. É tipo aquela pergunta da STF, que é que marcava o linguiça, tá Mas entendendo? não eu vou te responder essa pergunta. Claro. Vamos deixar o periquito voar e continuar por aí, porque o Lajadense precisa subir. Ah, entendi. Boa, o periquito vai voar. Uma analogia sensacional. Ué. Sensacional. Deixar o periquito voar. Thales, a gente sabe que o periquito não pode voar, né? Que o negócio é jogo. E aí a gente tem uma partida decisiva que passa pela... Se a gente pensar na responsabilidade do Lajadense, agora é crucial, talvez seja o jogo da vida, porque depois, dependendo do que acontecer aqui, pode estar meio que encaminhado. O próprio Pelotas, quando foi para o jogo contra a Boca do Lobo, não conseguiu a vitória, mesmo jogando o segundo tempo todo inteiro para cima do Lajadense. Um empate lá decretou aqui uma vitória, né? Uma vitória do Lajadense que acabou sendo um jogo que se construiu muitas vezes o Pelotas tentando enfrentar o Lajadense, tentando fazer gol, não conseguia, e o Lajadense, usando as características de velocidade, fez um resultado depois que podia ter sido 3 ou 4. Né? O Flávio Torres teve chance no final do jogo. Se o Lajadense não sair bem nessa partida, a coisa pode complicar. O que o Bandeira, vocês da direção, comissão técnica, têm passado para esse grupo que, apesar de peças importantes, fundamentais, experientes, como tu comentou, Anderson Ijuí, jogadores rodados, o Vanderlei, mas tem uma gurizada junto, né? O estofo do Lajadense é Padu, é Mano, é essa gurizada que veio e deu um resultado muito forte. O que vocês estão falando para eles? Porque tu é o cara que viveu ali dentro, né? Tu passou por dificuldades, viveu dificuldades, e agora? O que falar para eles, para esses 90 minutos? É o que nós temos visto ali no vestiário e nos treinamentos,
é que esses guri amadureceram com a competição. Nos momentos difíceis da competição, onde nós estávamos apanhando e cobrando bastante deles, eles cresceram. Nós passamos 7 jogos, Thiago, não podendo perder, e esses guris estavam jogando. Nós ficamos muito felizes ali internamente, porque todos os que vieram da base foram aproveitados de uma maneira especial. Assim, todos jogaram e deram conta do recado. Não teve um atleta que, quando nós colocamos ele, não nos deu uma resposta. E a gente fica feliz porque o trabalho foi bem feito pelo Serginho ano passado, quando nós somos vice-campeão da Copa Sub-19. E que deu o Lajadense um ranqueamento na CBF muito bom com esse grupo, né? Ficamos em 29º, uma coisa assim. Né? E exalta, né, o trabalho da base, diz que isso nos mostra que nós estamos no caminho certo, né? E para essa gurizada que vem jogando, a gente vê eles muito à vontade, assim, né? A gente vê eles com fome de bola, com sede, querendo vencer, querendo chegar. Alguns atletas que nós apontávamos que poderiam nos dar uma resposta boa, realmente tem nos dado. Eu gosto de citar o Índio, que tem feito um grande campeonato. O Mano, que é uma grande surpresa. O Darlan vinha jogando e vinha jogando muito bem. Depois se lesionou. O próprio Padu, que nos treinamentos todo mundo falava, puxa, o Padu tem muito talento, o Padu vai virar jogador. E quando ele foi solicitado, ele respondeu à altura, enfim. Num momento o Du, dificílimo, o Vitor, todos e substituindo o Flávio Torres. Foi 2 gols, bem. né? Fez 3 gols. Fez 3 gols no naquela jogo. partida. E nas outras partidas ele não fez gol, mas ele foi muito importante para a equipe. O Padu, Mas eu acho que a maior característica do Padu é a finalização. Finaliza bem. É um cara que tem um biotipo de centroavante. Centroavante. E ele tem uma característica legal porque ele tem mobilidade para jogar futebol. Ele é um centroavante com mobilidade. Ele sai bem para os lados, ele tem técnica, ele finaliza com as 2 pernas, enfim. Eu acredito que nós estamos num momento bom, estamos confiantes, nós respeitamos muito a equipe da Avenida, porque entendemos que eles fizeram uma campanha até melhor que a nossa e como você mesmo citaste, Marcos, eles mantiveram, né, um nível de atuação durante o campeonato muito bom. Nós fomos subir mesmo no final do campeonato, né, no final da divisão de acesso, quando precisou nós crescemos na briga, mas o Avenida tem mantido dentro e fora de casa a mesma postura. Nós conhecemos bem o treinador deles, que já foi treinador do Lajadense, o Fabiano, e que é um que cara... na divisão de acesso já tem feito grandes trabalhos, porque conhece a divisão de acesso e os atletas. Tem umas características peculiares da divisão, né? A bola parada do Avenida é boa, tem jogadores fortes e experientes. Né? Eu acredito que vai ser um confronto muito equilibrado. Nós, no clube, temos tratado o primeiro confronto como o jogo do ano para o Lajadense, porque nós temos sido fortes em casa, temos feito grandes jogos no estádio Alve Azul, e a gente espera que isso possa se repetir, mesmo sabendo que do outro lado vai ter uma grande equipe. Ô, Thales, mas quando a gente fala isso, e debater essa temática aqui já se tornou quase uma lenda, porque várias pessoas que são envolvidas com futebol, com Lajadense, atletas, galera de outros veículos de comunicação que veio participar conosco do Tá em Jogo, alguns com opiniões divergentes, mas o que a gente percebe é que como é difícil manter a cultura de torcer pelo Lajadense ou ir ao estádio torcer pelo Lajadense. Isso é muito difícil. E aí muitas às vezes não gostam da crítica porque se sentem ofendidos no sentido, mas espera aí, eu vou onde eu quero, né? Se eu quiser torcer para Grêmio, para Inter, ninguém disse que não pode torcer para a dupla Grenal, pode ter a sua paixão, mas é que se quiser ver a dupla Grenal mais perto, também se torcer pro Lajadense vai ter esses times aqui. Quando lota estádio de interior, a gente sabe disso. Olha o Novo Hamburgo, né? Trouxe de novo a força do interior pro Campeonato Gaúcho. É só isso, talvez, que esteja faltando, né? Porque se a gente pegar a temporada Lajadense, que, como tu comentou, veio uma ascensão. O Alve Azul não começou tão bem, parecia que não ia dar liga, o time começou a engrenar. Muito se falava daqui a pouco da dificuldade de faltar algumas peças, elas vieram, encaixaram. O Vanderlei foi um monstro na boca do lobo. É um time que deu resultado. O Flávio Torres, quando parecia que era o cara do Lajadense, se machucou, entra um Padu, um Piá, um Guri e resolve tudo. As coisas tudo foram dando certo. Mas o público não veio. E isso tem que ser dito porque a gente está lá nos jogos, a gente grava, a gente sabe que não tem público para uma divisão de acesso. E ano passado, quando o Lajadense caiu, se tu recorda bem, tá? Eu tenho certeza que vai recordar, até porque é um momento difícil para ti, eu sei. Muitos falavam isso. Com o Lajadense voltando para a divisão de acesso, vai lotar estádio. Porque na divisão de acesso é confronto, é guerra, é onde dá para ganhar título. E aí, se ganhar título, a torcida vai, empurra, como era no Velho Florestal. Não foi. Tô falando isso porque tomara que seja, porque esse talvez seja o último jogo, porque depois é festa. Mas se ganhar do Avenida, velho,
é ganhar da Avenida e depois fazer lá um resultado mais tranquilo. Mas isso faz falta, né, Thales? Faz muita falta, Marcos. É o elemento, né, que tá faltando. É o elemento fundamental. Eu até agradeci a presença da torcida no jogo contra o Pelotas, que foi o jogo que deu mais público. Foi num sábado, foi às 18 horas. E até o pessoal dos clubes, né, que a gente conhece, que Tiricaça, 7, esse pessoal que joga, bota 18h30 lá, porque vai dar tempo de nós chegar, nós vamos fazer uma mobilização e vamos. Foi o público que nesse jogo do Pelotas deu mais. E agora, nesse sábado, que foi cancelado por causa do mau tempo, da chuva, enfim, a gente esperava que daria um bom público. Que nós colocamos nesse horário, no sábado, justamente porque ouvindo um monte de gente, nós precisamos ter público, nós precisamos do apoio da torcida, do incentivo. E eu me lembro de um jogo do Lajadense na final da Copa Fernandão, que deve recordar bem, 2014, foi contra o Guarani de Venâncio, que o estádio estava praticamente lotado numa decisão de 2 times rivais, que é, né, do interior, da região, e que deu um público muito bom, né? Naquele Guarani de Venâncio não era o Fabiano, o treinador? Fabiano, o treinador. E a torcida compareceu, incentivou, deu empate 0-0 e o Lajadense foi campeão. Eu imaginava o jogo contra o Avenida a mesma situação, né? Uma torcida, né, nos incentivando, nos apoiando, o público, né, presente no estádio Alvo Azul, para que pudesse incentivar, né? São incentivados. Lá em Pelotas, a torcida empurrou o Pelotas para cima de nós no segundo tempo. Os caras cresceram no embalo da torcida, porque a gente dominou o primeiro tempo. No segundo tempo, a torcida do Pelotas começou a cantar, incentivar e o Pelotas cresceu. Em Ijuí tem ido 3 mil torcedor todo jogo. Eu não sei como é que tá ali no Avenida, mas... O próprio jogo do Interzinho agora, do Inter de Santa Maria, também foi Caldeirão, né? Caldeirão, eles têm colocado 5 mil pessoas lá. Então, nós gostaríamos muito que o torcedor pudesse comprar a nossa briga nesse momento e nos incentivar lá na quarta-feira. Eu sei que tem jogo da dupla Grenal, né? Não foi nós gostaríamos até que fosse antes esse jogo, mas infelizmente não teve como. Noveleto foi, nós queríamos que mudasse o jogo mesmo por causa da chuva. Ele acabou colocando na quarta-feira e, então tá, vai mudar, vai ter que ser quarta. Então tá bom. Então nós contamos muito assim com a presença do clube, do nosso torcedor. Nós gostaríamos que a nossa torcida nos surpreendesse na quarta-feira, né? A gente sabe que existe uma previsão de chuva, também, mas que o torcedor pudesse nos surpreender e apoiar mesmo nesse jogo tão importante para nós que é esse jogo contra o Avenida. O Thales fez um comparativo interessante, que eu acho que até pode gerar um bom debate, que é essa questão da torcida, né? Pelotas, a gente pode ver até pelas imagens cedidas pela Universidade lá de Pelotas, pela Católica, né? Que a torcida do Pelotas esteve presente em peso realmente, né? Com torcida organizada, com música, com barulho, e foi realmente decisivo para o segundo tempo lá. Claro que o jogo ficou empatado, mas por quê? Assim, na verdade é uma boa pergunta, assim, por que aqui a região não tem... ainda não sei se tem uma resposta, né? A gente tenta achar essa resposta. A gente vai pensar aqui no intervalo a resposta, até porque o Stefani está enlouquecido aqui para dizer que acabou o tempo. Quando a gente voltar, é pro Thiago aqui te responder essa pergunta dele, porque eu tenho certeza que ele é um filósofo, ele vai achar outra solução mágica, tipo do periquito, assim, depois do intervalo, não sai daí. Terceiro bloco do Tá em Jogo, a gente está falando do Lajadense, hoje praticamente uma edição só de Alvo Azul, porque a semana é decisiva. O próprio Thales comentou aqui, porque são 90 minutos contra o Avenida, conhecido periquito do meu querido Thiagão aqui, que segundo ele vai voar e tal. Mas enfim, é um jogo decisivo porque é o primeiro em casa, depois a volta é lá em Santa Cruz, o Avenida que deu liga desde o início da competição, o Lajadense que vem numa crescente. Vai ser um baita clássico sem falar do fator regional, porque a gente tem aí 2 cidades vizinhas e que geograficamente sempre duelam em termos de esporte, até mesmo economia, PIB e tal, sempre tem essa comparação. Lajeado-Santa Cruz eu acho que é uma coisa sadia, até porque essa rivalidade vai ser decisiva e vai ser importante para um dos 2 clubes dentro das 4 linhas. Antes de voltar a falar de Lajadense, vamos só passar uns recados aqui com o meu querido Thiago para falar da LAF e também antes, para pegar ele meio desprevenido aqui, dia do desafio, vai fazer polichinelo para ajudar a Lajada, é isso? Eu estou me preparando para essa quarta-feira, né? É o dia do desafio, né? Uma competição, na verdade, que acontece em vários países da América Latina, né? América do Norte também, aí por diante. A ideia do dia, basicamente, é durante 15 minutos praticar algum tipo de atividade física, né? Também é uma forma de incentivar o esporte, aí por diante a gente sabe que é muito importante pensando em saúde, pensando em condicionamento, pensando na vida, de certa forma. É interessante esse dia do desafio, porque além dele incentivar isso, também é uma competição que acontece entre cidades, né?
Na verdade, Lajeado vai estar competindo com uma cidade lá da Guatemala, que agora fugiu o nome aqui, porque é um nome um pouco difícil, né? Mas essa competição entre as cidades. Vale salientar também que o estado do Rio Grande do Sul é o estado que, do Brasil, mais movimenta cidades para participar desse dia. E as competições são entre cidades com população próxima, né? Próxima, exatamente. Então, o Lajeado lá tem 72, 73, 74 mil habitantes. Cidade da Guatemala. A cidade da Guatemala vai ter, então, também mais ou menos isso, entre 70 e 80 mil pessoas para fazer essa competição. Na verdade, a competição é uma competição realmente sadia, né? No sentido literal da palavra, uma promoção do Sesc, o Dia do Desafio, que já tem há muitos anos, na verdade, e que quer, na verdade, fazer com que as pessoas passem a ser pessoas, pelo menos naqueles 15 minutos, um pouco mais conscientes para buscarem uma atividade física, né? É muito mais uma competição para conscientização de não ser uma pessoa sedentária do que buscar, vou vencer lá a cidade da guacamole lá, da guapa, né, de tudo lugar. Enfim, na verdade não é simplesmente ganhar, até porque a gente muitas vezes nem sabe como fica a pontuação, o CS depois divulga, mas tu não sabe contra quem tu tá duelando, vou fazer mais polichinelas, né? Mas na verdade a ideia é justamente fazendo com que as pessoas se conscientizem da qualidade de vida, do bem-estar, de estar praticando uma atividade física, como o meu querido Thiago Wittelder, o nosso maior DJ de Teutônia, né? E talvez um dos maiores DJs que esse estado já viu, nosso campeão de 2-1 da Spritz, como ele costuma dizer, e agora também o maior lutador de Muay Thai que a Nitrotin já teve. Deixa eu até complementar essa tua fala, não tu sobre... vai deixar dizer não que sobre é melhor, esportes. Não, isso não. Pô. Quase. Não, tá vendo? Depois do Oséias, do Chemin... E de mais uns quantos que participam. Tem uns 90, depois dos 92... Com sorte eu fico ali ainda pela 90 e alguma coisa. Assim. Se não tiver o tio que ajuda, não sei o quê. Que tem 90 e poucos de idade daí. Bem possível. Mas vale lembrar ainda e falar sobre esse dia do desafio que a iniciativa ela tenta trazer esses 15 minutos naquela data. Mas é importante lembrar que os 15 minutos só naquela data não vai resolver os outros dias. Então, na verdade, 15 na quarta, pode fazer 15 na sexta, dá uns 2 dias, faz de novo mais 15. Então, pratica esporte regularmente, né? Mas também nessa quarta-feira tem jogo da LAF, né? Jogo da LAF em Sobradinho contra a AES, né? Tá já tá rindo aqui, né? Tá estudando, eu achei que ele ia jogo falar... que ia acontecer também como o Lajadense acontecer no sábado, foi uma transferido. Segunda não para. Mas olha aqui, peraí, antes da gente falar da LAF, mas eu só queria entender, quantas vezes por semana tu tá treinando Muay Thai com o Chemin, cara? 3 vezes. Olha aí, 3 vezes. Vai elevar a pontuação de Lajado. Esse cara é um animal, Jean-Claude Van Damme. Ele e Marcos Ruschel na TV Univates, impressionante. Os dois maiores esportistas que a TV Universitária Brasileira já teve, né? Tem o Flecha Branca aqui, Felipe Stefani. Elivelto Marques também. Sem contar o Tarcísio na operação, o cara mais ágil na botoneira lá em cima. Um abraço pro Tarcísio. Olha só, Thiago. Agora sim, a LAF. A LAF. AES, Sobradinho e depois a Belk. A Belk, é. Jogo no sábado, às 8 horas da noite, aqui no Complexo Esportivo, né? Isso aí. Exato. A Belk, até a gente estava procurando antes, né? Quem é a Belk? Exatamente. A grande pergunta que agora acabou fugindo o nome Buricá. Buricá? Isso. Buricá. Isso, equipe de lá, então, que está, na verdade, na 11ª posição, porque a LAF vem em 10º, né? Outras equipes já jogaram o jogo dessa rodada, no fim de semana. A LAF, na verdade, que acabou remarcando para essa quarta. Em função da chuva. Exatamente, mas enfrenta alguém que está atrás dela, né? Então, a LAF também vale lembrar que os 2 primeiros jogos acabou não começando muito bem a competição. Vale salientar nisso também que jogou contra a Soeva em casa. A Soeva é o time que está jogando a Liga Nacional, né? Com o maior investimento Exatamente, que teve na história. o maior investimento que teve na história. E, além disso, a Soeva também começou uma preparação muito antes que a LAF, né? A LAF começou a treinar faz cerca de 1 mês atrás, agora um pouco mais, talvez, né? Deixa eu pegar teu gancho do preparação, então, vou só reforçar, então. Quarta-feira o jogo AES e a LAF Sobradinho. Lá em Sobradinho, é quilometragem, né? Enfim, boa sorte pro Bela e toda a equipe lá, Marcelo Giba e a galera da LAF. Um abraço pro Xande, nosso esbelto, né? Presidente, Xandão, ser muito elegante, vai estar no dia do desafio. Já 15 minutos? Você vai dar 20 voltas na pista atlética da Univates de costas. 15, mas em 15 minutos ou é... Não, pra ele não tem tempo. Pra ele o importante é o quanto tu conseguir aguentar ele correndo, porque o cara não para. É um animal, um monstro. Um abração pro Xande e daí te lembrar que o jogo importante para te acompanhar a LAF vai ser no final de semana, no sábado, contra então a equipe de Buricá. Como é que é? Nova... Santa Rita do Buricá. São alguma coisa de Buricá. A galera da Bel que vem aí, e aí
O bicho vai pegar, não, né? Mas aí vai ter um baita jogo contra a LAF, todo mundo vai estar acompanhando no Complexo Esportivo, o time do técnico Bela contra a Belk. Para pegar esse teu gancho que tu falou, aliás, o Vila Escola fora, né? 45 dias fora. Talvez Esse que, na verdade, era um jogador que se esperava ter uma resposta muito grande. E que estava tendo. E estava tendo, exatamente. O primeiro jogo contra a Sueva aqui foi um dos grandes nomes da partida, só que acabou se machucando nesse jogo contra a Sueva, né? Bom, o Vini Escola tá fora, mas enfim, vamos pegar esse gancho do Thiago, porque assim, é um jogo decisivo contra a Avenida. Mas se a gente lembrar e recordar o início desse ano, não faz muito tempo, né? A gente está terminando o primeiro semestre. Aliás, em junho tem muitos aniversários na TV Univates. Mas é verdade, do Thiago, do Felipe Stefani, desse que você fala, o Marcos, mas enfim. Cara, vocês, o Lajadense, Thales, teve um campeonato lá no início do ano, né? E aí tu lembra bem do campeonato que aconteceu. Um Lajadense que perdeu a decisão para o Santa Cruz, né? Lá em Santa Cruz, e que teve uma decisão de terceiro e quarto entre Guarani e Venâncio. E esse Avenida, que o Avenida não jogou, né? E aí não teve a decisão. Tu lembra disso? Não, eles jogaram, mas não foi pros pênaltis, né? Deu empate e eles não quiseram bater os pênaltis, uma coisa assim. O jogo não terminou, né? E aí é feio o jogo, porra, né? Mas enfim, era um campeonato, digamos, de preparação, tal, não chegaram na decisão, mas naquele momento a gente já ouvia que a imprensa e a galera do mundo do futebol já comentava que era um time que ia da Liga do Avenida. Já todo mundo falava, é um baita time, não esperem que isso não é o que vai ser o Avenida. E realmente surpreendeu, é um time que vem muito bem. E aí eu vou entrar na tua pergunta, porque são 4 times. Interzinho, né? O Inter de Santa Maria, Coloradinho, que lotou o estádio, que venceu por 1-0 o São Luís de Juí, que tem muita força aí em Juí, o jogo da volta vai ser uma guerra, vocês podem ter certeza disso. E aí agora tem um Avenida e Lajadense. Desses 4 times, se a gente lembrar, terminou esse campeonato preparatório, começou a divisão de acesso. Tinha Pelotas, tinha... que mais? União Frederiquense, Glória de Vacaria, Esportivo de Bento, Esportivo, Aimoré de São Leopoldo, times que estavam na primeira divisão, Glória, Lajadense e Aimoré. Como é que esse quadrangular chegou nesse ponto, Thales? Tu é o cara do mundo do futebol, me explica. Depois de campeonato preparatório, uma Avenida que talvez não terminou a competição, porque não bateu os pênaltis, não acabou. Uma Avenida tá chegando, um Lajadense que talvez pudesse ser um dos favoritos no início da competição, por tá há muito tempo na primeira divisão, mas que não começou bem a competição, um São Luís que tinha força, mas já estava há mais tempo na segunda divisão, e um Interzinho que estava morto para muitas dificuldades financeiras, chegar nesse quadrangular. Para nós a grande surpresa é o Inter de Santa Maria, pelo investimento que foi feito, né? Que no início do campeonato eles diziam que vinham com uma equipe modesta para participar, porque eles queriam investir em 2018, né? Queriam quitar as contas e em 2018 realmente fazer um time para chegar. E deu liga, né, a equipe deles. É uma equipe muito forte jogando em casa. O Inter não perdeu em casa, tem feito bons jogos lá em Santa Maria, uma equipe difícil de ser batida, né? Os jogadores também compraram a ideia do seu treinador lá e o São Luís vai ter dificuldade. Embora, quem acompanhou o jogo, nós vemos um pouco do jogo desse jogo da semifinal do primeiro jogo. O São Luís teve o controle do jogo, mas o Inter de Santa Maria foi mais efetivo na finalização e acabou vencendo. Em São Luís, eu acredito que o São Luís vai propor o jogo e tem uma boa equipe, né? O São Luís fez um grande campeonato também. Fazia tempo que não perdia, foi perder para o Inter de Santa Maria ali. E está em aberto. Acredito que não vai ser fácil para o São Luís, embora eu acho que o São Luís seja o favorito, mas está em aberto. Mas nessa nossa confabulação aqui, nessa nossa teoria do caos, assim, os que não eram os favoritos chegaram no quadrangular final, mostra que camiseta não ganha jogo, né? E mostra que tudo que se imaginava, porque ano passado, quando o Lajadense caiu, foi o último ano que caíram 3 para, né, segunda federação, fazer 2 campeonatos parelhos com o número de equipes e uma mesma fórmula e tal. Sobem 2, caem 2 agora. E aí muitos times que eram ditos bons para estar na primeira divisão estão na segunda. E aí parecia, então, que esses times teriam mais chance porque só subia um até então. E não foi o que aconteceu, porque a gente tem um quadrangular final, talvez se pegar pelos últimos anos, o Lajadense, né, que caiu agora, mas o Glória começou super bem, time com o Rudiero, Márcio Gabriel, que a gente conhece muito bem, vários jogadores importantes, e que no final aconteceu o contrário,
né? A gente teve aí o Pelotas, investiu uma barbaridade, Daniel Carvalho, nossos ex-jogadores aqui, Reinaldo, Fábio Rosa, uma galera que tem muita qualidade, a gente sabe, experiência, não deu certo. Entre tantos outros, não é um campeonato, acho, de zebra, mas talvez seja um campeonato para a gente entender que o futebol tem que dar liga e não é só botar grana, né? É, bem isso. E essa questão do mata-mata também, né? Que é diferente, né, jogar um mata-mata. Às vezes, algumas equipes que vêm bem durante a competição, chega na hora do mata-mata e num vacilo, tu acaba perdendo a classificação ali. O Avenida, nós sabíamos desde o início que era uma equipe cascuda, né? Tem muitos jogadores experientes, fizeram um grande campeonato e que no mata-mata contra o Esportivo a gente achava que estava em aberto, acabou passando o Avenida, mas quem passasse ali a gente sabia que teria dificuldade. Nós e Pelotas estavam em aberto também, porque eram duas equipes de tradição do futebol gaúcho, né? O Pelotas uma força no futebol gaúcho até pela sua torcida, sua história, o Lajadense também, uma história grande e que vinha da primeira divisão, né? Então, nós confiávamos muito no nosso potencial pelo que nós realizamos nos últimos jogos, né? Até pela nossa força em casa. Ó, o negócio é ir lá, segurar, fechar a casinha em Pelotas e depois vamos decidir em casa. E olhando por histórico, eu não me lembro do Lajadense perder do Pelotas. O Pelotas, fazia... Aqui foram 2 vitórias, eu acho, na Arena Alviazul. E lá foi lá na final 2015, na final. Na final, que o Lenilson no final do jogo foi expulso, o Lajadense foi campeão. E agora, de novo, um empate lá. Então, na verdade, o Lajadense está virando, né, meio que... Eu acho que no mata-mata, Marcos, para responder agora a tua pergunta de vez, ele acaba virando um campeonato à parte, né? Ele é diferente, é uma situação diferente a questão dos mata-mata, até no psicológico do atleta, né? São 180 minutos que é o campeonato da vida, é o que nós vamos procurar fazer com a Avenida agora. São 2 equipes que chegaram bem, acho que com méritos. Acho que 2 equipes muito parelhas, muito parecidas e que eu acho que o detalhe vai fazer diferença nesse confronto aí. Tá encerrado. Quando a gente voltar, é o último bloco do Tá em Jogo para ter a certeza e a perspectiva positiva, acredito, do Lajadense nessa semana. Daqui a pouco tem mais Tá em Jogo. Tá, e voltamos com o último bloco do Tá em Jogo para te dar aquele recado que eu passo ao longo de todo o programa. Hoje eu deixei só pro final, senão os caras dizem, pô, o cara fala toda vez a mesma coisa, né? Olha só para te avisar que quem quiser assistir o que é notícia da região, que é informação que realmente acontece no Vale do Taquari, tem que acessar a TV Univates, porque é a única emissora do Vale do Taquari que tem 60 minutos de telejornalismo diário ao vivo e a gente realmente te leva toda a informação do que acontece por aqui. Então, onde é que eu vou botar agora para assistir as notícias? TV Univates, ela não é. Canal onde 15. É que eu vou ver? Vou almoçar, vou ver qual jornal. Jornal do Univates, né? Marcos Ruschel ao meio-dia e depois às 6 horas tem meu querido Tiagão aqui, Dragão Branco, fazendo toda a sua agilidade, trazendo as informações, né? Exatamente, todas as informações do Vale aí da região, né? Esporte, a partir das 6 cultura, esporte, educação. Com certeza. Tem Lajadense, tem a LAF. Agenda cultura, positiva. educação. Quem quiser assistir, então, informação de qualidade, informação boa para a região, é na TV Univates. E para te lembrar que em seguidinho a gente está virando canal aberto, e aí vai ser o canal da cidadania, e aí nessa parceria com a prefeitura vai ser sinal aberto em HD, porque a gente aqui é HD, né? Então a gente está em high definition, isso aqui é uma loucura, e a gente também está ao vivo pela internet, através sempre da nossa operação muito ligeira, né? Do nosso querido Tarso, através do univates.br/TV, e a gente que está hoje já sempre te levando toda a informação através do canal 15 da NET Digital, uma loucura, né, Lajeado? E também através do 15 da Brás Rede, lá em Arroio do Meio, depois da ponte. Isso aqui tá uma loucura e a gente segue te trazendo informação, até porque essa semana, quarta-feira, jogo do Lajadense, decisivo, torcedor na arquibancada. Quanto é que vai estar o ingresso, Thales? Tá barato, tem promocional, né? Olha aí, tem promo. R$10 a arquibancada e R$20 as cadeiras. 10 pila, rapaz. Isso aí é mais barato do que tu ir ali no bar do filé e comprar 2 pastel, né? Tá louco, pelo amor de Deus. Tá muito barato. 10 pila para conseguir empurrar o Lajadense. Pode ser o último jogo na divisão de acesso. Coisa boa se for, né? Se pensar assim, daqui a pouco uma goleada contra a Avenida. Aí eu dizer, não fala isso. Mas enfim, né? Vai que o torcedor empurra, vem um Lajadense decisivo, né? Um Jean-Claude Van Damme baixa lá no Flávio Torres, o negócio é gol de tudo que é jeito, com o Padu e companhia. E o Lajadense encaminha a classificação por aqui, quem sabe? E o torcedor em Santa Cruz. Pouca quilometragem até, né? Pertinho, né? Uma hora. Né? Uma horinha de viagem. A galera já foi em outros jogos esse ano, né? Sim, tem que a torcida
Teve torcedores lá em Criciúmal, né, que dá 400, 500 quilômetros de viagem, em Juí. Nós tivemos uma torcida boa também, Vacaria. Não, a torcida nos acompanhou. Tem os fiéis ali da torcida, torcedores, que nós temos que tirar o chapéu para esse pessoal aí, porque eles estiveram com nós aí, rodando por todo esse interior gaúcho. Eu vou fazer uma pergunta que ele quase sempre acerta. Thiago, quanto vai ser o jogo? Quanto vai ser o jogo? Esse. Aqui em casa. Não aqui na tua casa. Não exatamente aqui, mas em Lajado, sim. 2-0 Lajadense. 2-0? 2-0 Lajado. Sendo otimista ou com os pés no chão, assim? Pés no chão. 2-0. Pés no chão com um pouquinho de otimismo, assim. Pensando que o Avenida é Pensando que o Avenida também é um time de tradição, aí por diante vem, como tu falou antes, vem firme na competição, né? O Lajadense é um time que cresceu muito e a se elogiar isso, né? Venceu um Pelotas, que é outro time de tradição da competição, e aí por diante. Mas 2-0 eu acho que é um placar positivo e que vai confirmar lá em Santa Cruz depois. Quando também. O Thiago fala em 2-0, a gente sabe, daí o cara que fez muitos gols de falta, batia muito bem de fora da área, que eu tô ligado, né? Pancada de perna direita, que nem nosso querido Felipe Stefani, um foguete na perna direita, com a perna esquerda também fazia uns estragos. Stefani faz vários estragos com as duas pernas, um troço impressionante lá em Travesseiro. Mas, Thales, quando a gente fala de 2-0, de 1-0, a gente sabe que do outro lado tem uma avenida que tem um Fabiano Dait, né? E é um cara que é conhecido por ser o cara da divisão de acesso. E a gente sabe que a divisão de acesso é um gol e bola pro mato, que é jogo truncado, que é pegado, que é o futebol gaúcho, né? Que daí o torcedor diz que lota estádio e tal por causa disso. O Avenida não vai vir se atirando para cima do Lajadense. A gente sabe que vai tentar o gol, porque um gol fora de casa agora vai ser sensacional pro time de Santa Cruz, mas não vai vir o time aberto, né? E aí, a velocidade talvez seja o que o Bandeira está tentando implementar de novo como estratégia para tentar furar o bloqueio do Avenida aqui. Ou quem sabe o próprio Flávio Torres voltando bem como uma válvula de escape com gol de cabeça. O próprio Lajadense fez muitos gols de bola parada, né? Há de se ressaltar contra o próprio Pelotas, sofreu muito com isso. O Lajadense está conseguindo, na bola aérea, que geralmente é o desespero de todo o zagueiro, né? De todo torcedor, é o forte hoje do Lajadense, né? O que é a estratégia para esse jogo? Nós em casa nós temos sido forte, até porque nós temos alternado algumas jogadas em função desses atletas que jogam na beirada do campo, que tem dado uma qualidade para a equipe. Acredito que o Bandeira não vai mudar, né, que a nossa equipe vai manter a mesma postura em casa, agressiva, né, jogando para frente, tentando buscar o gol. Há de salientar também que essa semifinal ela se trata também do jogo do gol qualificado, né? É importante não tomar gol em casa. É muito importante não tomar gol, tem se frisado isso muito no vestiário, os atletas estão cientes disso, que primeiro nós precisamos defender bem e sair com qualidade para atacar o Avenida, que também tem um contra-ataque rápido. Nós estamos esperando o Avenida com algumas estratégias também, né, que eles devem vir para se defender, mas eles têm jogadores com saída rápida. Eu acredito que vai ser um jogo de muitas alternativas, acho que vai ser um grande jogo, mas nós vamos procurar propor o jogo até para tentar definir esse confronto em casa. A chuva atrapalha? Atrapalha. O gramado atrapalha. Hoje mesmo estava muito pesado, né? Choveu muito no final de semana. O campo ainda, a gente espera que não chova, né, mais nesses dias aí, embora a previsão é de chuva, né? E aí nós vamos ter que provavelmente mudar um pouco a nossa maneira de jogar em função do campo, né? E talvez a própria bola parada seja uma das maiores alternativas, né? Tem sido, né? Tem sido uma força, né? Do nosso time. Nós fizemos alguns gols já de bola parada. E esse jogo nós vamos contar muito com a nossa dupla de zaga, o Flávio Torres, que é o centroavante, para segurar a bola lá na frente, né? E deixa eu te fazer uma pergunta. Pensar em um ataque com Flávio Torres e Padu num dia de chuva é muito complicado para a bola alçada na área? Não, acho que não. Eles têm espaço para jogar juntos? Tem, até já foi cogitado isso, eu já ouvi, né? Nós já conversamos sobre isso, Bandeira, comissão técnica, né? Dessa possibilidade, até de criar outras alternativas também, mas é possível, sim. Porque daí, na verdade, tu tem vitalidade, né, de um jovem, o Flávio Torres, que também é um cara novo, mas que tá voltando de uma lesão. A gente sabe que voltar a pegar o ritmo ali, apesar de não ter ficado muito tempo fora, mas não é a mesma coisa. Só que daí com dois caras de área, né, com uma bola aérea, pode ser também um fator decisivo se a gente mostrar o que vem acontecendo do Lajadense. Só para te lembrar, a gente gosta de dar o recado, quarta-feira tem a LAF fora, né, e depois sábado o jogo em casa, né, Thiago? Isso, como vocês falaram até nas bolas aéreas,
Essa é uma alternativa também para a LAF, porque no último jogo contra a CIF, foi o primeiro que ganhou na competição agora, os 3 gols da LAF foram de cabeça. Um foi em lançamento do Basílio, os outros 2 bola disputa na área, a bola acabou sobrando e os 3 foram de cabeça. Então, para esse jogo de fim de semana agora também pode ser uma alternativa para o Bela, né? Mas como tu falava, jogo nessa quarta às 8 horas da noite, lá em Sobradinho. Sábado a LAF enfrenta a Belk aqui no Complexo Esportivo da Univates a partir das 8 horas também. Bom, a gente está dando os recados dos times daqui, que é obviamente para o torcedor comparecer e acompanhar. E esse jogo do Lajadense é decisivo, como a gente está falando. Obviamente que se a gente perguntar para o Bandeira, se a gente perguntar para o Thales, se a gente perguntar para o Giovanella, se a gente perguntar para o Sebem, para a galera que vive lá no Lajadense, eles vão dizer jogo a jogo, né? E aí, obviamente que eu vou perguntar para ele e vou dizer, agora é só a Avenida. A gente sabe, mas eu vou perguntar porque eu sou chato. Se passar da Avenida, se passar, Thales, eu sei que tu vai pensar na Avenida. É Avenida, depois você pensa no outro time. Avenida, mas depois da Avenida tem que vir alguém. Quem tu acha que seria... Não o adversário ideal, mas quem tu acha que vai cair do outro lado? Inter de Santa Maria ou São Luís de Juí? Cara, ainda acho que passa o São Luís de Juí. Pelo fato de jogar em casa. Pelo fato de jogar em casa e ter uma equipe um pouco mais qualificada. Então, pensando por essa lógica, o Inter de Santa Maria jogou o primeiro e venceu. O São Luís se classifica lá. O Lajadense tem que fazer um baita jogo aqui para vencer bem e não correr risco lá, né? É isso aí. Embora quando nós jogamos lá com o São Luís, foi uma das nossas melhores partidas fora de casa. E nós perdemos lá de 1-0, né? Mas jogamos muita bola lá. Lá começou a nossa reação no campeonato, porque a gente fez um grande jogo contra o São Luís de Juí. Mas aqui ganhou de 2-1. Aqui ganhou de 2-1, mas aqui foi primeiro e depois foi lá o segundo. Foi quando veio as contratações. Os caras chegaram na quarta-feira, foram jogar lá na quinta e fizeram um grande jogo ali. Criou-se uma expectativa grande. Ó, com esse time assim, nós podemos classificar. E foi o que aconteceu. Depois ali houve uma arrancada, viemos em casa, ganhamos do Brasil de Farroupilha e ganhamos de todo mundo depois. Tá, né? E outro time que tu citou agora, que é sempre cogitado um dos fortes da divisão de acesso para voltar. Eu me lembro que no quadrangular, quando o Lajadense subiu lá em 2010, era Cruzeirinho, Lajadense, Brasil de Farroupilha e São Paulo de Rio Grande. Né? São Paulo de Rio Grande, primeira divisão, Cruzeirinho, primeira divisão, Lajadense caiu e o outro é o Brasil de Farroupilha, que tenta e não consegue. Parece que se cria uma bola, assim, né? Um negócio que o time não sobe mais, assim, que é o Brasil de Farroupilha, o Pelotas, são times de tradição. E que não consegue, né? Eu acho que... Uma bola. É, uma bola, assim, um negócio tipo aquele Under the desafio, Dome, aquele negócio, aquela série que o Ruxa olha, aquele loucura. Enfim, mas... Talvez esse é o momento de aproveitar, né? Porque eu me lembro quando o Lajadense subiu, muito se falava assim, aquele time não tinha tanta qualidade técnica. Aquele time realmente subiu na raça, na vontade, na determinação. Serginho era o capitão daquele grupo e tal. E algumas peças chegaram e deram liga. Parece que as coisas estão se aproximando do que aconteceu lá. Não que esse time não tenha qualidade, é um momento diferente do Alves Azul, mas... As coisas estão se encaixando ao longo da competição. Aconteceu isso em 2010 e parece que acontece isso agora de novo. Tem 1 minuto para encerrar o programa, mas tomara que dê certo, tomara que seja essa, né, o nosso expoente desse ano, tomara que a gente consiga terminar aí um Lajadense vencendo bem a Avenida, tranquilidade para manter o resultado lá em Santa Cruz e garantir uma classificação, porque quem sabe o Lajadense volta à elite, é o lugar onde não deveria ter saído, porque é vice-campeão gaúcho, né? Depois de ter chegado no nível desse, é o que a gente quer. Para encerrar, em 30 segundos, dá tchau pro pessoal, dá tchau para mim e tu ainda tem que me dizer o que é teu sentimento hoje, porque eu sei o quanto tu sofreu ano passado. Marcos, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez. Muito bom sempre estar aqui com vocês, conversando sobre o Lajadense. Convidar o torcedor a se fazer presente na quarta-feira e nos apoiar. E o meu sentimento assim, é de muita expectativa. Muita expectativa. Eu confesso que eu espero esse momento há 1 ano, né, quando nós fomos rebaixados lá. Eu falei isso para os atletas, que eu sonhava em viver esse momento de decidir de novo. E eu sei que o Lajadense tem camisa, há uma força nesse clube muito grande, os atletas compraram a ideia e nós estamos muito confiantes. Eu espero voltar aqui numa próxima oportunidade, estar falando do nosso acesso. Valeu, obrigado pelo trabalho. Eu tenho certeza que tu é um dos responsáveis com todo o grupo, que tu sempre também coloca as devidas qualificações para eles, mas tu é um dos principais nomes lá também que está se dedicando para acontecer isso. Thiago, valeu, meu.
Até a próxima. Muito bom fazer parte do Tá em Jogo de novo, agradeço o convite, também convido o pessoal de casa para assistir o nosso telejornal, amanhã 12h15, também às 6h30 da tarde. É isso aí, até a próxima segunda ou até um próximo Tá em Jogo, hein? Valeu. E lembrar também do YouTube, né? youtube.com/18 agora. 18 agora, isso, pode acompanhar os programas lá, tem atualização toda semana e por diante. Tá bom, YouTube TV Univates também, né? YouTube.tv Univates, aí. .tv Univates, né? Bom, a gente está encerrando essa edição do Tá em Jogo, te lembrando que na próxima segunda a gente volta aí, quem sabe, com o encaminhamento do Lajadense para uma divisão de elite do futebol gaúcho. Tomara que esse acesso passe por esse jogo contra o Avenida e que a gente também tenha 2 vitórias importantes da LAF ao longo da semana. A gente volta na próxima segunda-feira, vai começar a subir as letrinhas. Um abraço para todo mundo, obrigado a toda a equipe. Valeu, tchau!